Primeira carta de Paulo a Timóteo. Deixa aberto aí no capítulo 1. A gente vive num mundo, Paulo fala desse mundo em que nós vivemos, dessa geração, desse século, não pensando aqui num sentido geográfico, no sentido espacial, mas no mundo como um sistema onde Satanás governa. A Bíblia fala para nós não amarmos o mundo. Existe um controle satânico, existe um sistema mundano de existência nesse mundo que está em oposição a nós cristãos, que está em contraste, que está de maneira declarada como inimigo da nossa fé. Nós vivemos num mundo onde certamente nós temos muitos inimigos. Existem pessoas que declaradamente são contra a nossa fé e estão sempre prontas para lançarem críticas, para lançarem ofensas, para mostrarem de uma forma bem direta o seu desprezo à fé cristã e aos cristãos de forma mais geral, aqueles que são servos de Deus. Muitas vezes, quando eles ficam só esperando aquela falha moral, aquela queda, aquele vacilo de algum crente ou de alguém que se diz crente, para que eles possam lançar as suas ofensas, as suas críticas mordazes e bastante grosseiras. Outras vezes, isso nem precisa acontecer, não precisa nem ter uma falha moral, não precisa ter nenhuma queda. É interessante, você já deve ter visto isso, experimentado isso em algum momento. Muitas pessoas, quando alguém que vivia na criminalidade, que vivia na imoralidade, que vivia uma vida pecaminosa, quando essa pessoa se converte, muitas vezes pessoas do mundo estão prontas para criticar isso, estão prontas ali à espreita para notar isso e fazer aquela velha crítica. Fulano vivia assim fazendo mal e agora é crente, ele quer ser santo, ele quer pagar de bonzinho. Você já deve ter em algum momento percebido isso. Pessoas mundanas que não conhecem a Deus, ao ver alguém se convertendo, alguém chegando ao evangelho que anteriormente vivia uma vida distante, uma vida nas mais tristes situações, quando ela percebe uma pessoa mudando de vida, se tornando cristã, fazendo parte de uma comunidade de fé, ela prontamente começa a criticar, começa a lançar o seu veneno. Mas fulano não vivia fazendo isso, não vivia fazendo aquilo, e agora ela é crente. Por que é que isso acontece? Essa ideia está fundamentada em uma visão totalmente equivocada do que é a fé cristã. Esse tipo de críticas, esse tipo de ofensa, de palavras maldosas são fundamentadas, são argumentos de pessoas que têm uma visão errada da fé cristã, que pensam que a fé cristã é uma fé para pessoas perfeitinhas, que pensam que a fé cristã é um ambiente, um espaço para pessoas super santas que nunca falham, que não erram e que não toleram nenhum vacilo. Essa imagem, elas criaram essa ideia de que a fé cristã é para os santinhos, é para quem não falha, é para quem não erra. Por isso que quando alguém se converte assim, elas lançam essas críticas. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Essa ideia de que a fé cristã é uma fé para pessoas perfeitas, que nunca erraram, que sempre tiveram vidas ajustadas, vidas tranquilas, vidas sem problemas, uma vida social respeitável. Essa ideia de que o cristianismo é só para esse tipo de gente é uma ideia errada. O cristianismo nunca pregou isso. O cristianismo nunca proclamou isso. Desde o início da fé cristã, o cristianismo é reconhecido por ter recebido pessoas problemáticas, pessoas difíceis. Jesus Cristo, que é o fundamento da fé cristã, desde o início, ele acolheu as pessoas que ninguém recebia. Ele escolheu as pessoas mais desprezadas. No início da fé cristã, as pessoas mais problemáticas que a gente tem no relato bíblico são pessoas que se converteram. Pedro, que era extremamente problemático, Maria Madalena, o ladrão da cruz que se converte sendo ali crucificado também junto com Jesus, e vários outros personagens que são exemplos de fé no início da fé do cristianismo, eram pessoas problemáticas, eram pessoas com vidas sociais desajustadas, eram criminosos, eram pessoas que tinham vidas muitas vezes totalmente
depravadas. E a gente vai refletir hoje sobre a vida de um desses personagens. O exemplo de conversão de um desses personagens, como ele mesmo descreve a sua conversão, que é o apóstolo Paulo. Um dos homens mais cruéis, um dos homens mais perversos, um dos homens mais problemáticos, que mais odiava a fé cristã, que mais odiava Jesus, e ele veio a tornar-se um cristão. E nós vamos entender justamente isso, que a forma como Deus salva Paulo, quem ele era, mostra que a fé cristã é para as piores pessoas. É para aqueles que estão mais perdidos, com as vidas mais desajustadas, com as vidas mais deturpadas. Deus escolhe salvar essas pessoas. Nós vamos refletir um texto de 1 Timóteo, o capítulo 1, dos versículos apenas de 12 a 17, para a gente entender como Paulo descreve a sua conversão e de como essa conversão nos ensina sobre a maneira como Deus salva pessoas, sobre a maneira como Deus alcança pecadores, desfazendo essa ilusão de que o cristianismo é uma religião ali de festinha, de pessoas tranquilas, de pessoas perfeitas, super santos, com vidas super ajustadas. A gente vai desfazer essa ilusão, mostrando que um dos maiores líderes do cristianismo foi salvo e a vida dele anteriormente era uma vida totalmente cruel e distante de Deus. Vamos ler 1 Timóteo, na NAA, capítulo 1, a partir do versículo 12. Vai dizer assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor Deus, eterno, imortal, invisível, Deus único, nós estamos aqui hoje para render a glória e o louvor ao Teu nome, ó Deus. Nós estamos aqui para Te exaltar e nós queremos também ouvir a Tua voz nesse momento. Eu peço que o Senhor conduza-nos nesse tempo, esteja abençoando a Tua igreja, que eles estejam com o coração, com a mente, os olhos focados em aprender sobre a Tua palavra, que possamos acolher com mansidão a Tua palavra, que o Senhor possa me guiar em todas as coisas para que eu permaneça fiel, que eu não vá além e não fique aquém do que o texto sagrado tem a dizer. Me usa, Deus, me direciona e fala com o Teu povo de tal forma que eles saiam daqui, ó Deus, motivados e encorajados, constrangidos a viver conforme a Tua palavra. Nos abençoe, cuide de nós nesse tempo. Que tudo que eu faça, tudo que eu diga, venha contribuir somente para o louvor da Tua gloriosa graça. É o que pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Todos nós conhecemos um pouco, ou talvez até muito, da história de Paulo. Paulo começa a aparecer em Atos ali, nos primeiros capítulos, e ele é associado principalmente com a perseguição aos cristãos. E no capítulo 9 nós temos o acontecimento na estrada de Damasco, quando ele estava perseguindo os cristãos e Jesus se revela a ele e muda todo o panorama, toda a história da vida de Paulo. A gente está num momento aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, bem mais na frente na história do ministério dele, já na última parte desse ministério, e ele está escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, alguém que ele respeitava, alguém que ele amava, alguém a quem ele tinha um afeto profundo, a quem ele amava profundamente e a quem ele estava oferecendo conselhos, a quem ele estava instruindo num momento delicado da vida de Timóteo, em que ele estava numa responsabilidade muito grande de
pregar o evangelho, de conduzir uma igreja em Éfeso, uma responsabilidade que ele sentia dificuldade de lidar. E esse texto que a gente está lendo faz parte dessa escrita de Paulo a Timóteo, dele instruindo o seu filho na fé sobre como ele vai conduzir a igreja que ele agora está liderando. E esse trecho é uma parte importante porque Paulo, em vários momentos do ministério dele, ele ainda era desacreditado, ele ainda era criticado. Muitas pessoas ou zombavam ou desacreditavam o ministério de Paulo, e muitas vezes ele tinha que escrever com a sua autoridade apostólica e lembrar aquilo que Deus havia feito na vida dele. E esse trecho se encaixa nesse momento, onde Paulo defende aquilo que Deus fez na sua vida, o chamado que ele teve, mas também esse texto tem um tom de gratidão, tem um tom de alegria, um tom de Paulo expressar louvor a Deus, tanto é que o versículo 17, onde nós lemos, termina com um louvor, Paulo expressando a sua alegria e a sua gratidão a Deus pelo que Deus fez na vida dele. A gente vai observar em detalhes esse texto, observar com cuidado e perceber algumas lições que Deus quer nos mostrar sobre essa conversão de Paulo. Vai dizer, vamos ler aos poucos, versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Como eu disse, há um tom de gratidão. A expressão de Paulo na passagem é de alguém que está extremamente agradecido, e essa gratidão dá o tom de todo esse texto que a gente está lendo. Paulo expressa sua gratidão aqui por três coisas: por Deus estar o fortalecendo, por Deus estar o considerando fiel e o designando para o ministério. A gente vai entender por que isso, logo o que ele vai dizer em seguida, a gente vai entender por que isso é tão importante, tão grandioso, tão maravilhoso. Mas saiba, ele é grato por isso, porque Deus o considerou fiel, e essa fidelidade não está intrínseca a Paulo. Não é que Deus olhou para Paulo e viu, esse é um cara fiel e eu quero esse cara para mim. Não. Paulo tornou-se fiel ao ser alcançado por Deus. Paulo antes não era fiel. Deus o considera fiel agora porque Deus o alcançou e concedeu um ministério para Paulo, então agora ele pode ser considerado fiel. Deus o fortaleceu e o conduziu para um ministério que ele nunca imaginava. Como eu disse, Paulo odiava a fé cristã, a gente vai ver isso logo no versículo 13. Paulo era um perseguidor, Paulo era alguém que estava disposto a destruir a fé cristã. Bota no versículo 13. Ele vai descrever isso com muitos detalhes. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Olha as três palavras que Paulo usa para descrever quem ele era antes de Jesus: blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo amaldiçoava o nome de Jesus. Paulo zombava do nome de Jesus. Ao ver pessoas invocando o nome de Jesus, Paulo queria matá-las. Paulo queria prendê-las. Paulo queria fazer com que elas negassem o nome de Jesus. Se alguém confessasse a Jesus perto dele, apanhava, era preso, ou até mesmo ele matava porque ele odiava o nome de Jesus. Ele amaldiçoava esse nome. Para Paulo, esse Jesus era um impostor. Era um homem abominável que estava tentando se passar por filho de Deus. Paulo detestava o nome de Jesus e amaldiçoava o nome de Jesus. Ele era um perseguidor, ele ia atrás da igreja. Ele entrava nas casas, ele entrava onde os crentes estavam e batia nos crentes e prendia os crentes. Ele perseguia de maneira furiosa, de maneira voraz, com o intuito de acabar com aquilo que ele entendia ser uma seita maldita e desgraçada. Então Paulo era um perseguidor e um insolente, alguém violento, alguém cruel, alguém maldoso que não tinha limites. Paulo era imparável. Paulo não se rendia, ele queria de uma vez por todas exterminar qualquer um que dissesse ser um seguidor de Jesus. Por isso ele estava disposto a ir onde fosse necessário para acabar com aqueles que diziam seguir a Jesus. Então Paulo diz assim: eu era isso, eu era um blasfemo, eu era um perseguidor, eu era um insolente, eu estava disposto a matar, eu estava disposto a humilhar, eu estava disposto a prender qualquer um que confessasse o nome de Jesus. Então esse era o retrato de Paulo. Esse
é o desenho que nós temos de Paulo, um homem furioso, um homem terrível, um homem violento, um homem maldoso, sem limites, disposto a tudo porque ele odiava o nome de Jesus. Eu acredito que muitos de nós, alguns de nós talvez, eu já conversei com vários irmãos que tinham essa experiência assim, meio distante da fé cristã e com aquele pé atrás, né, que não gostava de crente. Talvez até fosse de uma outra religião e não gostasse muito da fé cristã. Quando falava em crente, ele já ficava com raiva, já ficava chateado. Mas dificilmente no nível de Paulo, dificilmente com essa intensidade, dificilmente com essa maldade, ao ponto de querer a morte dos cristãos, ao ponto de querer destruir os cristãos e de amaldiçoar o nome de Jesus. Então Paulo era essa pessoa. O retrato de Paulo é esse, uma fera terrível, maldoso, cruel, querendo de todas as formas destruir a Jesus e aqueles que o seguiam. Mas a gente viu no versículo 12 que ele fez o quê? Que Deus fez o quê com ele? Deus o fortaleceu. Deus o considerou fiel e o designou para o ministério. Aquilo que antes ele estava tentando destruir, agora ele faz parte. Aquilo que ele queria acabar de todas as formas, com todo o ódio, com toda a fúria, hoje ele é um dos principais líderes da história. Paulo estava com um panorama de tentar destruir a fé, como a gente lembra da história, ele indo para Damasco, capítulo 9 de Atos, querendo de todas as formas prender os cristãos com cartas que lhe davam autoridade para chegar e prender os cristãos, e de repente ele tem uma reviravolta e se torna um dos maiores líderes da fé cristã. Mas como é que a gente explica com um pouco mais de profundidade esse acontecimento? A gente está vendo aqui, até o versículo 12, a primeira parte do 13, que Paulo era uma coisa e agora é outra. Paulo era insolente, um perseguidor, um blasfemo, mas Deus o considerou fiel. Deus o designou para o ministério, Deus o fortaleceu. A gente está vendo os dois lados dessa história, mas Gabriel, o que é que acontece no meio dessa história? Especificamente, como é que a gente chama isso que acontece com Paulo? O que foi que Deus fez com Paulo? Vamos observar o versículo 14. Olha só as expressões. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Versículo 15. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E o versículo 16. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele, para a vida eterna. A gente acabou de cantar isso. O que foi que aconteceu para explicar essa mudança tão grande? O nome desse acontecimento, o nome disso é graça. A graça de Deus transbordou. A intenção de Paulo a escrever é mostrar a intensidade dessa graça. Porque você olha para alguém que era perseguidor, blasfemo, que era alguém insolente, e hoje ele é um dos maiores líderes do cristianismo. Nesse momento ele estava disposto a sofrer tudo pela fé cristã, a sofrer tudo por Jesus, e só uma coisa pode ter feito isso, só uma coisa pode ter causado isso, e Paulo diz que foi a graça de Deus que transbordou sobre a vida dele. A graça de Deus é a única coisa que pode transformar os piores pecadores em pessoas que amam e que servem a Deus. Então a graça de Deus transbordou, a graça de Deus foi avassaladora e alcançou Paulo, que tinha ódio, que tinha revolta, que tinha no seu coração todo desprezo pela fé cristã, e agora ele ama a Jesus. Agora, e eu creio que é isso que fala o versículo 14, volta lá por favor. Versículo 14, essa é a ideia do versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A ideia é que essa graça, ao transbordar,
ela gera no coração de Paulo a fé e o amor que antes não tinha. Onde só havia ódio, onde só havia desprezo, a graça e o amor que há em Cristo transborda e vem agora e enche também o coração do apóstolo Paulo, enche o coração desse homem que antes só tinha ódio, só tinha desprezo, só tinha revolta. E é interessante o que ele fala no versículo 15. Mais uma vez, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Muitas pessoas tentam se debater para tentar entender o que é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele é o pior de todos os pecadores que já existiram. Paulo está dizendo que ele não tem ninguém pior do que ele, mas e os homens que fizeram tantas crueldades, tanta maldade, que nem se compara com o que Paulo fez. Eu penso que Paulo não está buscando ser exato no sentido de que se fizesse uma tabela com todos os pecados aqui da humanidade, a minha estaria acima de todos os outros. Não é essa a ideia de Paulo. Eu acredito que essa é a sensação que basicamente todos os cristãos têm. Porque você conhece a maldade do seu coração. Você conhece a perversidade do seu coração. E quando você compara a maldade do seu coração, o quanto você pode ser ruim diante de Deus, mesmo Ele fazendo tantas coisas por você, você tem essa sensação: meu Deus, eu sou o pior dos pecadores. Não pode ter alguém pior do que eu. O tanto que o Senhor me ama, o tanto que o Senhor faz por mim, mesmo eu sendo tão pecador, a maneira como o Senhor me salvou, eu devo ser o pior de todos. Num sentido de exagerar, mas não num sentido exato da palavra. Se você tem mesmo com exatidão essa certeza, talvez você esteja um pouco com algum problema e precise de um aconselhamento, certo? Não é a ideia de exatidão, mas aquele sentimento que brota do coração redimido, de que, meu Deus, como é que eu posso ainda pecar tanto? Como eu posso falhar tanto contra Deus, mesmo Ele tendo feito algo tão maravilhoso na minha vida? Eu devo ser o principal dos pecadores. E ele tinha esse sentimento de indignidade, de alguém que foi alcançado por Deus mesmo sem merecer. E o versículo 16 diz algo interessante também. Já falou sobre graça no versículo 14, agora ele fala sobre misericórdia. Mas por essa mesma razão, qual razão? Ele entender que é o principal dos pecadores, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: olha, Deus me salvou. E eu sou um desgraçado, o principal dos pecadores. Eu era insolente, blasfemo, eu perseguia a igreja de Deus. Eu matava os crentes, eu perseguia os crentes. E Deus me salvou para mostrar isso, o quanto Ele é longânimo, o quanto Ele é paciente. Qual é a lógica de Paulo? Se Deus salvou Paulo, que perseguiu a igreja, que blasfemava o nome de Jesus, que odiava todos os cristãos, Deus é muito paciente e ele serve e Paulo serve de modelo para Deus mostrar que está salvando a todos os pecadores, que está salvando os pecadores mais perdidos e mais terríveis. Era assim, quando você olhava para Paulo, talvez alguém pensasse: não, eu não posso ser salvo. Eu tenho muito pecado para ser salvo, já fiz muita coisa errada, Deus não consegue me alcançar. E as pessoas diziam: e Paulo? Você talvez não seja pior do que Paulo, que perseguia a igreja de Deus, que matava os crentes, que blasfemava o nome de Jesus, que amaldiçoava o nome de Jesus. Olha para Paulo, ele é um modelo do quanto o ser humano pode ser ruim e ainda assim ser alcançado pela graça de Deus. Então Deus escolheu fazer Paulo de modelo. Por isso que a gente entende como Deus foi grandioso na obra que ele realizou. Paulo é um personagem diferenciado na história da igreja. Paulo é um dos maiores líderes do cristianismo. E Deus pensou nisso com muita exatidão. Ele salvou um dos homens que a maldade transbordava naquele momento e usou ele de exemplo para todos os crentes que viriam após ele, mostrando que Deus pode salvar os pecadores mais terríveis. Então Paulo apresenta o retrato do quanto ele era terrível, do quanto ele era maldoso, do quanto ele era cruel, e mostra que ainda assim Deus quis salvá-lo, ainda assim Deus quis resgatá-lo, ainda assim Deus quis encontrá-lo, para mostrar nos tempos vindouros como Deus é poderoso, grandioso e salva até os piores.
É por isso que o final desse texto, no versículo 17, faz tanto sentido Paulo encerrar dessa forma. Depois dele descrever a maldade, depois dele descrever o quanto ele era terrível, de como ele se sentia constrangido com o fato de que Deus escolheu salvá-lo, mesmo levando em consideração toda a maldade dele, toda a crueldade dele com a fé cristã. Ele mostra que Deus ainda assim quis resgatá-lo e usá-lo como modelo. Por isso que faz sentido a maneira como ele encerra no versículo 17. Ele diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Não há mais nada que Paulo pudesse dizer senão louvar a Deus pelo que Deus fez. Não havia nada que fizesse mais sentido diante do que ele acabara de dizer, senão louvar a Deus pela grandeza da salvação de Deus, pela maneira como Deus foi grandioso e maravilhoso com ele. Paulo só tem a dizer, diante disso, diante dessa salvação, diante dessa graça, dessa misericórdia que transbordou, que me alcançou, mesmo eu estando totalmente perdido, a Deus seja a glória, seja o louvor, seja a honra para sempre. Eu não tenho mais nada a dizer, simplesmente é isso. Deus me salvou, o pior dos pecadores, e Ele merece o louvor, Ele merece a glória, porque isso é obra dEle, isso é a graça dEle, isso é a misericórdia que vem dEle. Paulo é um dos maiores retratos de como Deus é poderoso para salvar, de como Deus pode encontrar as pessoas mais perdidas. Esse é o retrato de como Deus pode salvar Paulo ou de como Deus pode salvar muitos outros. É um texto curto, simples, e eu quero me demorar mais em algumas aplicações bem práticas sobre esse texto, sobre essa descrição que Paulo faz da sua salvação. São 4 aplicações para a gente concluir, entendendo o que Deus nos fala nesse texto tão precioso. A primeira aplicação: devemos sempre lembrar de agradecer a Deus pelo que Ele realizou em nossa vida, pois tudo, nossa salvação, cada oportunidade de serviço que Ele nos dá, tudo começa nele e é obra dEle. Nunca esqueça de agradecer pelo que Deus fez ao te alcançar, ao te salvar. Paulo, no momento já se encaminhando para os momentos finais da sua vida, tinha alguns anos de vida ainda, mas depois de ter passado por tantas coisas, ele não iria esquecer do que Deus havia feito na vida dele. E algumas vezes a gente sofre essa tentação de se esquecer de agradecer pelo que Deus fez na nossa vida. A gente perde um pouco do sentido do quanto isso é grandioso, do quanto isso é maravilhoso. E o nosso coração acaba se distanciando. Por isso tantas pessoas se perdem, por isso tantas pessoas se afastam, por isso tantas pessoas estão longe, porque elas esqueceram do quanto essa obra salvífica é grandiosa nas nossas vidas. De onde foi que Deus te tirou? Onde é que você estava antes de conhecer a Jesus? O que é que você fazia longe dele? Olha para onde ele te trouxe, olha para o que ele fez na tua vida. Por que você se esquece de agradecer? Por que você esquece de lembrar do quanto essa obra foi grandiosa, do quanto essa obra é maravilhosa? A gente não pode perder isso de vista. A gente não pode deixar de lembrar disso, porque cada momento das nossas vidas ele conduziu para que nós estivéssemos perto dele. Ele alcançou Paulo, ele também nos alcança. E a gente precisa lembrar disso, a gente precisa trazer isso à nossa memória. Porque quando a gente esquece disso, a gente está correndo o risco de se perder, de se distanciar, de se maravilhar. Então, lembre de agradecer, lembre de reconhecer o que Deus fez na sua vida. Segunda aplicação: a graça de Deus excede em muito a malignidade do pecado humano. Ninguém é tão ruim a ponto de não poder ser alcançado pela graça. Eu acredito que essa é uma das principais aplicações dessa passagem. É mostrar justamente o poder da graça de Deus. E a gente precisa lembrar disso também, porque algumas vezes a gente duvida disso nas nossas vidas e na vida de outros que estão à nossa volta.
a gente não consegue lembrar que a graça de Deus não tem limites, que a graça de Deus salva os piores, que a graça de Deus resgata os mais perdidos, que estavam no poço mais fundo, e Deus vai buscar, Deus vai alcançar, Deus vai ao encontro das pessoas onde ninguém via mais esperança. Não há limites para a graça de Deus. O braço de Deus não ficou curto, ele sempre vai poder alcançar aqueles que se renderem a Ele. Meus irmãos, não duvidem do que Deus pode fazer. Não duvidem de quem Deus pode salvar. Deus tem feito grandes coisas na história da igreja. Eu falei no início, na fé cristã, Deus salvou Maria Madalena, Deus salvou Pedro, Deus salvou o ladrão da cruz, um homem que a vida dele estava acabando ali em algumas horas em que parecia não ter qualquer sentido mais, que parecia não ter qualquer esperança mais, e Jesus resgata e salva aquele homem, e Deus tem salvado inúmeras pessoas através da história da igreja, que eram desprezadas, que eram esquecidas, que eram desvalorizadas, que ninguém dava nada por elas, e Deus resgata, alcança e encontra essas pessoas. Então nós cristãos devemos nos lembrar de que não há limites para a graça de Deus, que quando Ele quer salvar, Ele vai salvar. Não importa o quanto a pessoa tenha se lambuzado no pecado, não importa o quanto a pessoa esteja suja, não importa se nem mesmo lá fora dão mais valor para ela. Não importa se é droga, não importa se é prostituição, não importa o tamanho do pecado, Deus pode resgatar. Talvez você tenha alguém na sua família, talvez você tenha algum conhecido que você olha e talvez você não vê mais esperança, mas olhe para o que Deus diz e saiba que Ele pode resgatar. Deixa eu ler um texto com os irmãos que eu gosto muito. Miqueias. Não é tu não, viu? Profeta. E nem o Miqueias que estiver assistindo de casa aí. É o Miqueias da Bíblia. Eu acho que é capítulo... Vamos ver aqui. Vamos ver. É sobre perdão. É o 7? Ah, pronto, já achei. Viu o finalzinho aqui é o final do livro. A partir do 18. Miqueias 7, do 18 ao 20. Pode botar aí? Tô? Já tinha botado aqui, né? Miqueias 7, 18 ao 20 diz assim: Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, aos quais juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Deus pode resgatar e pisar as iniquidades dos mais terríveis, dos mais perdidos, dos que ninguém dava mais nada por eles. Deus resgata, Deus lança fora e paga a dívida dessas pessoas. Nunca duvide, nunca olhe para alguém como inalcançável, nunca olhe para alguém como uma pessoa que não merece mais o esforço. Deus salva, Deus resgata, Deus alcança os mais perdidos. A terceira coisa é que a graça que alcança pecadores é uma graça que traz frutos. E é isso que acontece com Paulo. Paulo fala que a graça de Deus transbordou na vida dele, e isso trouxe amor, trouxe fé e tornou Paulo uma nova criatura. E como a gente acabou de ver, algumas vezes as pessoas olham só um lado dessa questão, a gente tem que olhar sempre os dois lados. A graça de Deus pode alcançar as pessoas mais terríveis, como eu acabei de dizer, mas essa graça que alcança as pessoas mais terríveis, ela obrigatoriamente tem que gerar frutos nas pessoas. Ela tem que causar mudança na vida das pessoas. Todos aqueles que um dia são alcançados pela graça de Jesus, eles são tornados em novas criaturas. Eles são novas pessoas criadas à imagem de Jesus. Então, nunca devemos cair no erro de apelar para a graça de Deus e tentar viver de qualquer forma.
Muitas pessoas tentam fazer isso. Não, mas eu fui salvo pela graça de Deus. A graça de Deus não tem limites. Enquanto ela está dizendo isso e vivendo de uma forma totalmente desordenada, conhecendo a verdade. Mas não, a graça de Deus resgata os piores, mas resgata os piores e os torna filhos, e os torna amados, e lhes dá um novo coração para que eles vivam segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade, como Paulo diz, escrevendo aos Efésios. Então nós cremos no poder de uma graça, e essa graça é tão poderosa que ela transforma os piores em filhos de Deus, que amam a Deus e vivem de modo digno dele. Nós cremos no poder da graça, e nós cremos tanto no poder da graça que nós cremos que ela transforma vidas, que ela muda a natureza das pessoas, e pega as pessoas que viviam vidas abomináveis e os transforma em pessoas que amam a Deus e que servem o seu reino. Então, lembrem-se, a graça de Deus não é estéril, ela frutifica, ela causa mudança, ela causa um novo estilo de vida. Foi assim com Paulo. Ele era um blasfemo, perseguidor insolente, mas agora ele era um servo da palavra, um homem de Deus. Foi isso que a graça de Deus fez. Por último, eu falei sobre nós expressarmos gratidão, mas eu queria também concluir com essa última aplicação, chamando você a nunca deixar de se espantar com a graça e a salvação de Deus. É isso mesmo. Se espantar mesmo. Parar para pensar e se maravilhar com isso. E ficar relembrando do que Deus fez na sua vida. Porque Paulo encerra com um louvor. Paulo encerra com uma expressão de adoração. É como se Paulo não tivesse mais, não quisesse mais falar como foi que aconteceu. Ele simplesmente queria louvar a Deus. E eu quero simplesmente que você entenda isso. Algumas vezes, pare e simplesmente louve a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Às vezes você para e simplesmente exalta a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Apenas se espanta com o quanto essa salvação é maravilhosa. Algumas vezes, no teu leito, onde você estiver, só se maravilha com isso. Só fica que nem bobo pensando o quanto Deus é bom, o quanto Deus é grande, o quanto Ele fez algo tão especial na vida de um pecador tão ruim quanto eu e quanto você. Algumas vezes é só isso que a gente pode expressar. Simplesmente louvar a Deus, simplesmente dizer para Deus o quanto isso é grandioso, porque algumas vezes, se a gente deixar de se espantar com isso, talvez a nossa vida cristã não está andando bem. A gente parou de perceber o quanto Deus foi maravilhoso nas nossas vidas. Então lembra sempre de se espantar com a graça de Deus. Lembra sempre de ficar em choque com o quanto a graça de Deus é tremenda ao te salvar e te tirar de onde você estava. Que algumas vezes a tua reação seja simplesmente essa. Ao acordar mais um dia e perceber que tu foi salvo, simplesmente louva a Deus. Simplesmente exalta a Deus. Sem entender, sem compreender mais. Mas simplesmente louva a Deus porque Ele quis te salvar. Quando você não tinha nada. Quando você não era nada. E que você se espante com isso. E que você fique em choque com isso. E louve a Deus por tão grande salvação.